Você quer aprender como que eu faço para receber essas notificações todos os dias, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Eles eram guardiões, Israel eram guardiões da lei. Eles tinham as semanas de Daniel, eles podiam compreender tudo e estar gemendo de dor pela vinda do Filho, pela vinda do Messias. Mas eles não estavam nem aí com nada. Pode ver isso. Poucas eram as pessoas que temiam o Senhor. E Jesus nasceu, fez tudo o que fez, ainda foi rejeitado pela própria nação, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ninguém com dores de parto. E isso é o que está falando aqui. Um filho nasceu e não teve dores de parto. Antes que tivesse as dores de parto, nasceu o menino. É uma lógica que aconteceu em Israel. Só que não fala só para Israel. Porque diz aqui, quem jamais viu tal coisa? No verso 7, né? No verso 8. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Acaso pode nascer uma terra em uma só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, agora está falando dos filhos de Sião, que somos nós. Antes que viesse as dores, seus filhos deu à luz. E essa luz, irmãos, está falando de dar luz ao Filho de Deus. Está falando de nós também. Quando Jesus veio e foi rejeitado para o seu povo, morreu entre o seu povo, morreu, ressuscitou, ascendeu à destra de Deus, o Filho nasceu e as dores de parto, nada. Jesus foi quem chorou por eles, quem teve dores de parto por eles. Jesus chegou em Jerusalém, não sei se acho que está em Lucas 21, e falou, Jerusalém, se você conhecesse o dia que é hoje, o dia da sua visitação, ele chorou, porque ele veio, ninguém estava com dores de parto, era o Filho, o povo não estava nem aí, e ele falou, olha, vão vir dias e que vão cercar com trincheiras, vai ser tudo derrubado, não vai sobrar pedra sobre pedra. Isso aconteceu naquele tempo, com o general Tito, e aquelas pessoas também iriam ficar longe dele quando ele voltasse. Não iriam receber o Filho. Entendeu? Por isso que ele chorou. É ele que estava tendo as dores de parto pelo povo. Olha que mistério. É o que o texto está dizendo. Mas quando a palavra saiu de Jerusalém, aí os judeus começaram a crer. Aí começam as dores de parto, cada um no seu tempo. Os judeus começaram a crer, vem o Espírito, aí começa a luta da carne contra o Espírito. Aí a gente começa a gemer, ter dores de parto para a formação do Filho em nós. Aí a palavra começa a fluir, começa a sair, muitos judeus começam a crer e ela vai para as nações. O apóstolo Paulo foi o apóstolo separado para isso. Pedro também pregou, escreveu carta, mas ele foi o apóstolo principal. Pregou para as nações e aí as nações começam agora a receber o Filho. Mas ninguém estava tendo dores de parto para receber o Filho. O Filho já tinha morrido, ressuscitado, no trono e ainda... O Filho já nasceu, não foi? Sião, antes que tivesse dores de parto, os seus filhos deram à luz. O texto está dizendo aqui, antes que nós começássemos a ter dores de parto, a gemer, na verdade os filhos de Sião já tinham dado à luz ao Filho, já estava no céu. Aí a palavra é pregada, nós entendemos a palavra e depois começam os conflitos de dores de parto. Entende, irmãos? Aí a pergunta que o Espírito Santo fez foi aqui, ó. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Olha só a pergunta. Pode acaso nascer uma só terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Essa nação está relacionada ao povo de Deus. Pois Sião, antes que viesse as dores, deu à luz seus filhos. Os seus filhos deram à luz. Isso inclui os gentios também. Não tem como tirar a gente da promessa do Evangelho. Uma nação nasce de uma só vez, irmãos? Não, olha o trabalho com as promessas que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, em ti e na tua descendência, que era Cristo, né, chegando até Cristo. Tira Ismael, não são descendências, como Paulo explica em Gálatas. Cristo, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Prometeu para Abraão, Isaque, Jacó. Ainda não era uma nação. Jacó tem 12 tribos, 12 filhos. Ainda não é uma nação. Mas depois essas 12 tribos começam a gerar filhos. Aí eles ficam grandes, numerosos, e aí vira uma nação.
Mas aí eles ficam escravizados no Egito por 400 anos. Estão presos, é uma nação de escravos, aprisionados e ainda não tem terra. Uma nação precisa estar livre e precisa ter terra. Aí Deus liberta eles através de Moisés, leva para a terra de Canaã, que havia prometido a Abraão, e agora eles já têm uma terra. Por intermédio de Josué, eles batalham, conquistam agora uma nação que tem terra. Foi gerado, nasceu de uma só vez, num só dia? Não foi. Né? No literal não foi, mas não era isso que Deus tinha em mente. Porque quando eles entraram na terra, eles não receberam o descanso que foi prometido por Josué. Isso é falado em Hebreus 4. O que Deus tinha em vista é os gentios entrando na promessa através da casa de Israel para fazer parte com o povo judeu, para aí se cumprir o que Deus realmente estava prometendo a Abraão. Coisas a respeito da nova aliança, que é eterna, não de uma aliança que seria passageira. Aí vem o tempo da nova aliança, Jesus vem, morre pelos pecados de todos, que as pessoas que nem haviam nascido ainda, ressuscita, ou seja, Sião deu à luz ao menino antes de ter as dores de parto. Depois começam as dores de parto, irmãos. Gemendo para ter um filho. Aí Deus fala, como que pode isso? Quem jamais viu coisa semelhante? Eu tenho que ajeitar a luz aqui toda hora. Quem jamais viu coisa semelhante? Pode nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Não pode, tem que ter um preparo. Mas para Deus vai ser assim. Assim como uma mulher, assim como o filho veio primeiro, e depois a mulher vai ter dores de parto, assim também essa terra e essa nação vai nascer em um só dia. Apontou para o dia da expiação aqui, irmãos. Todos os nossos irmãos que fazem parte dos filhos de Sião, dos filhos de Jerusalém, eles fazem parte dessa nação, só que eles estão dormindo em Cristo. Quando Cristo vier, no dia da expiação, que é um só dia, e aí todos os filhos de Deus ressuscitarem, aí essa nação se forma, essa nação nasce num só dia. E aquela terra que Deus prometeu, vem. Aí o povo de Deus herda essa promessa. Esse é o plano de Deus, entende? Na visão de Zacarias, na quarta visão de Zacarias, aonde tem o sumo sacerdote, Yehoshua, filho de Josadaque, Deus é justiça, ali aquela visão direcionada para ele fala a respeito da edificação da casa de Deus, fala a respeito de coisas futuras, porque as visões de Zacarias que servem para animar o povo, para edificar a casa de Deus, foram dadas em cima de uma linha do tempo de 70 semanas. Então está falando da edificação da casa de Deus e a última semana não se cumpriu. Quando se cumprir, termina a verdadeira edificação da verdadeira casa de Deus, que somos nós. E no dia da expiação acontece isso. O que eu quero dizer é o seguinte, Deus prometeu lá naquela visão que Ele tiraria o pecado da terra num só dia. Irmãos, tira o pecado da terra num só dia? Jesus ele está como sumo sacerdote à destra de Deus, trabalhando para expiar os nossos pecados. Não é em um só dia. Mas se existe o dia da expiação no futuro, quer dizer que uma vez que Ele remover de fato todos os nossos pecados, todos vão estar ressurretos diante dEle, não precisando mais de alguém intercedendo pelos seus pecados. Nesse dia acaba o ministério da expiação. Ele nos limpa de uma vez por todas, e aí se cumpre a palavra que diz, dos seus pecados nunca mais me lembrarei. Porque ainda Ele se lembra dos nossos pecados. Aliás, Ele se lembra porque Ele mesmo nos lembra. O Espírito Santo nos lembra dos nossos pecados para nós confessarmos a Ele. Entende, irmãos? E tudo isso vai acontecer num só dia. A nação, o povo de Deus, vai se formar num só dia, no dia da ressurreição. Isso que o texto está falando. Vou falar de novo. Quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou uma nação de uma só vez? Não pode. No normal, não. Mas para Deus, sim. Aí ele fala, não pode, né? Isso quem viu uma coisa dessa? Nunca aconteceu. Pois Sião, antes que viesse as dores, os seus filhos deram à luz. Assim como Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, está no trono de Deus e o povo não teve dores de parto, assim também vai ser quando a nação se formar em um só dia na vinda dele. Difícil de entender? É difícil de entender, né? Mas é isso que o texto está falando. Essa dor de parto, irmãos, quando estiver na linha da última semana, aí sim vai se cumprir o que diz o Apocalipse 12. Faz sentido. Porque lá a mulher está com dores de parto.
E ali é para o final. Só que Deus pega e cruza a linha do tempo. Ele, por exemplo, a mulher, ela está revestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas, com dores de parto. Mas ali ela tem um filho, ela gera um filho, não é? Só que quando esse filho é gerado, Deus está fazendo uma alusão à história passada, quando Jesus nasceu por Maria. Mas só que na linha profética, essas dores de parto estão no final. Quando todos, de maneira consciente, estiverem tendo dores de parto para a vinda do Filho na Terra. As dores de parto, esperando conscientemente o Filho de Deus. Dores de parto, consequência do pecado. Mas ali, no final, na linha da última semana, na metade dela, todos estão conscientes dos seus pecados. Ali se cumpre as dores de parto. Para todos. Cada um tem as dores de parto, né, nos seus tempos. Assim como Jesus fala, eu vou vir como ladrão. Quando que ele vem como ladrão? Para nós, em qualquer dia. A gente não sabe, o dia que a gente partir dessa terra, ele veio para essa pessoa. Se ela estava vigiando, não foi como ladrão. Mas se ela estava sem vigiar, foi como ladrão. Mas existe um tempo profético para isso acontecer. Os meus pecados estão sendo expiados. E se eu confessar o meu pecado para o Senhor, ele perdoa. Mas o dia segue, né? A vida segue. Só que vai chegar um dia em que isso vai acontecer em plenitude para todos. Assim também no Apocalipse 12, quando estiver ali perto da última semana, pode ver que a mulher gera o filho e depois ela vai para o deserto. Ou seja, o texto deu um salto para a gente compreender as dores de parto. Ela gera um filho, literal, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, foi à destra de Deus, por intermédio de Maria, que veio de um povo onde estava representado em Israel, mas ali não se cumpriu a palavra de dores de parto e tudo mais. Não se cumpriu. A Maria teve dores de parto para gerar um filho, coisa normal. Mas o texto está falando de uma mulher. Agora, quando chegar em Apocalipse 12, os filhos de Deus vão estar conscientes da vinda do Filho de Deus, esperando ele. Aí é dores de parto para todos. Entendeu, irmãos? Tem outros textos da palavra que fala de dores de parto que nos ajuda a entender melhor esse assunto. Esse aqui é o texto que abre a mente para meditar sobre essas coisas. Não existe nenhum outro texto que fala de dores de parto que tem essas informações aqui, contidas no versos 7, 8 e 9. Não existe nenhum outro texto. Isaías 54 está falando de dores de parto, mas o que está sendo falado lá, não existe nenhum outro texto nos profetas que tem as informações contidas lá. Então tem que somar tudo. Compreendeu, irmãos? Então, essa mulher que vai ter dores de parto é o povo de Deus. Cada um no seu tempo, gemendo, lutando contra o pecado, o Espírito Santo lutando contra a carne, mas no final, todos representados numa esposa, ali eles terão dores de parto, esperando a volta do Filho, né, a vinda dele na terra. Tem uma palavra que Jesus fala em João 16, que nos ajuda a compreender isso. Eu posso fazer isso no próximo vídeo. Tá bom, irmãos? Aí eu posso ler João 16, nesse outro estudo. Posso escolher um outro texto do profeta e chamar os irmãos para esse vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, irmãos. É um assunto difícil, mas muito revelador. Não esqueça de deixar os comentários aí para eu saber que vocês estão entendendo. Tá bom? E deixa o like no vídeo, confere a inscrição. Não fica quebrando a cabeça com o like que fica aparecendo e desaparecendo, não. Quando deixa o like, deixa ele. Se desaparecer, desapareceu. Só confere a inscrição no canal. Compartilha o estudo lá no Face para os irmãos estudarem esse assunto. E a gente se vê nos próximos estudos. Tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo. Você quer aprender como que eu faço para receber essas notificações todos os dias, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.